que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, me rendo a Ti, Senhor, agora, nesta hora, mais uma vez, onde estaremos, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos, ó Deus, sair daqui edificados para a glória do Teu nome, Senhor. Usa a minha vida para o louvor da Tua glória e agradecimento do Teu nome, Senhor, e edificação da Tua igreja. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, eu quero introduzir um tema nessa noite acerca de herança familiar, ou herança hereditária, ou maldição hereditária. Existem vários termos, ou a lei da herança, e eu quero tentar trazer um entendimento de um assunto tão importante, porque de fato afeta nossas vidas e tem afetado a vida de muita gente, e a gente tem visto isso na prática. Quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, Deus chama Moisés para cumprir um propósito que Deus já tinha determinado na eternidade. Deus nunca vai chamar alguém sem antes ter já traçado um plano, um propósito. E detalhe, Deus não tem um plano na vida de alguém quando esse alguém nasce. Não. Deus tem um plano na vida de alguém antes desse alguém nascer, porque Deus é eterno. Então Deus traça um plano na vida de Jeremias, e ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 5, antes, Jeremias, de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu já havia te santificado, e às nações eu te dei por profeta. Então Deus é o Deus do antes. Deus me chama e te chama para viver algo quando, em dado momento da história, a gente tem compreensão de quem é Deus e Ele se revela a nós. Mas o projeto de Deus, o plano de Deus é um plano eterno. Amém, gente? E Deus chama Moisés. Moisés passa 40 anos lá no Egito, sendo preparado para ser um faraó. Só que o plano do faraó dá errado, porque não era o plano de Deus que Moisés fosse um príncipe lá no Egito, ou seja, um faraó, né? O plano de Deus é que vai prevalecer quando a gente entende a sua vontade e vive nela. Então Deus chama Moisés, digamos, ali com 80 anos de idade, lá no deserto de Midian, e ali Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. E quando chega no capítulo 20, Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Me dá um pouquinho de retorno aqui, pessoal da mídia, por favor. Então Deus estabelece... Gente, eu tento me concentrar aqui, mas... eu tento me concentrar porque o barulho me acaba me atrapalhando. Então Deus estabelece um plano na vida de Moisés e chama ele, e ali no capítulo 20, né, Deus estabelece o decálogo, que são os 10 mandamentos, né, e Deus começa a se revelar a Moisés, e ele escreve, né, esse texto que agora eu li, no versículo 5 e versículo 6, que Deus visita a maldade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Entretanto, ele abençoa até a 10ª geração aqueles que amam e obedecem a sua lei, os seus mandamentos, ok? O problema é que muitas vezes a gente quer ser abençoado por Deus, mas não cumprimos os seus princípios. Não tem como, a equação não fecha. Desobediência e bênção não andam juntas ou juntos, né? Se eu ando em desobediência, logo não tem como a bênção de Deus me alcançar. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí do versículo 2 até o versículo 14, Moisés começa
a descrever o que Deus falou com ele lá em cima do Monte Sinai. E Deus vai discorrendo as bênçãos, que seria bem sucedido no campo, seria bem sucedido na cidade, seria bem sucedido a sua amassadeira, ou seja, tudo o que os israelitas fizessem iriam ser abençoados. Porém, todavia, lá no versículo 15, Deus começa a descrever as maldições. Eu pergunto a você, a maldição vem de Deus ou vem do diabo? Até então eu achava que a maldição vinha do diabo. Mas na verdade, o texto diz que é Deus que começa a proferir algumas maldições para aqueles que iriam desobedecer a sua aliança. É porque essa palavra é muito forte, maldição. Então troca ela por punição, não, também é forte. Mas vamos colocar uma palavra sinônima mais leve. Correção. É a correção. Porque toda lei tem uma punição. Passa aqui na Avenida Norte de Cerqueira a 100 km por hora. Você vai ser pego pelo menos de 2 radares. O que é que vai chegar na sua casa? Multa. Isso é uma maldição. Isso é uma consequência de quê? Do fato de eu ter quebrado uma lei. O mundo espiritual funciona da mesma forma, gente. Da mesma forma. Eu não posso viver uma vida de desobediência e querer ser abençoado por Deus. Portanto, eu quero falar sobre heranças espirituais. O texto que eu li fundamenta justamente essa introdução, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. O que é isso, então, herança? Herança nada mais é do que uma influência que nós recebemos, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, dos nossos pais. Que coisa! Ou seja, tudo está descrito, tudo está relacionado a um pecado, que é muito mais do que pecado, é iniquidade. Porque o pecado, eu posso pecar aqui e me arrepender, até porque eu não sou perfeito, eu peco, todos nós pecamos. Agora, quando eu vivo em iniquidade, aí o caldo já engrossa, porque a iniquidade é um pecado sem arrependimento. Eu peco e não me arrependo. Isso configura uma iniquidade. É um pecado sem arrependimento, ok? Eu peco hoje, amanhã eu peço perdão, mas eu continuo pecando. E ele continua nesse ciclo de pedir perdão e continuar na prática do pecado. Então isso configura iniquidade. Então toda iniquidade gera uma herança por trás disso. São heranças que muitas vezes nós estamos vivendo elas sem perceber. E hoje, por bondade de Deus, eu quero pedir ao Espírito Santo para que eu possa esclarecer e abrir os seus olhos acerca disso, porque nós queremos que você viva uma vida completamente abençoada. Amém, gente? Eu quero que você viva uma vida abençoada, mas eu preciso falar algumas verdades para que você possa ser liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode te livrar, só Ele pode me livrar, só Ele pode nos libertar de toda ignorância, ok? Então, a herança, como eu disse, ela pode ser o quê? Ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser espiritual. É impressionante como nós herdamos também herança emocional, porque achamos que o fato de nossos pais, né, terem ali uma relação e nascermos, isso já é suficiente. E quando nós nascemos, a partir de então,
está tudo resolvido. Mas na verdade, quando nós observamos, queridos, na íntegra, nós lemos nas entrelinhas das Escrituras, a gente percebe que, na verdade, não é dessa forma, não é assim que a Bíblia trata, principalmente num conceito judaico, porque a Bíblia ela foi escrita dentro de uma perspectiva judaica. Então, se a gente entende as Escrituras, compreendendo o contexto em que ela foi escrita, aí sim a gente vai começar a perceber como é que os judeus entendiam e compreendiam essa questão da hereditariedade. Porque quando um jovem, uma pessoa estava ali cega, em João, Evangelho de João, capítulo 9, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: quem foi que pecou, esse ou seus pais? Observe que Jesus fala: olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Porque na concepção dos discípulos, que eram judeus, aquele homem estava sofrendo por conta de um pecado dos seus antepassados. Jesus só disse: neste caso, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Mas isso se fez para que a glória de Deus se manifestasse nele. João capítulo 9. Então a compreensão dos discípulos sobre hereditariedade era muito clara. O problema é que nós do Ocidente é que não temos essa visão. Então, o que é que acontece quando há uma influência emocional na vida de uma pessoa? Por exemplo, queridos, isso acontece muito, né, quando a mãe ela está ansiosa, né, com medo, ou seja, tudo que a mãe passa a viver, ela repassa para o bebê que está no seu ventre. E a questão emocional envolve culpa, envolve medo, envolve rejeição, principalmente se é uma criança que não foi planejada. E aí vem a questão de uma herança da bastardia, que é filhos que nasceram fora da aliança do casamento. Normalmente, ok? Pessoas que nasceram fora da aliança do casamento carrega um espírito de rejeição muito forte. Ela não se sente uma pessoa agregada, se sente sempre fora, né? Ali, como um peixe fora da água. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, pessoas que elas não conseguem ter uma boa relação interpessoal, uma pessoa que carrega muitos traumas. É só você constatar, talvez alguns que aqui vivem, né, ou tiveram essas experiências, pode até constatar o que eu estou dizendo. Pessoas que nasceram fora da aliança ao casamento carregam isso de forma muito forte. Então, aquilo que muitas vezes a mãe fala, né, e eu conheci já pessoas assim, já atendi pessoas assim, aonde foi gerado fora da aliança do casamento. E o que é que aconteceu? Essa pessoa tinha muitas dificuldades para romper na vida, porque existia muito forte uma palavra sobre ela. Por quê? Porque não foi uma criança que foi concebida de uma forma planejada. E toda criança que nasce de forma não planejada, naturalmente carrega sobre si essa culpa, esse peso, essa rejeição. É terrível isso. Então, a gente vê essa herança emocional também aqui por conta dos pais, né? Aonde, como eu disse, a questão de falas, né? A culpa, você é um erro, você veio, mas você acabou com a minha vida. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que a mãe falou sobre isso, o pai que muitas vezes não assumiu a paternidade. Então a gente vive isso, a gente tem acompanhado pessoas nessa situação, e eu creio que em nome de Jesus, hoje, você vai ter uma compreensão para poder tratar essa questão, e nós aqui da Igreja Renova-me, nós podemos te ajudar, amém? Aleluia.
Qual é uma outra consequência, ou uma outra influência que nós carregamos quando os nossos pais acabam pecando lá atrás? Quando eu falo nossos pais, eu falo também os nossos antepassados. Existe também uma herança física, uma consequência física, melhor dizendo. Aí você vai começar a perceber quadros crônicos de doença. Eu estou falando de algo repetitivo, tá bom, gente? Uma maldição hereditária nada mais é do que um padrão repetitivo na linhagem, ok? Um padrão repetitivo na linhagem. O bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer, o filho morreu de câncer e a neta está com câncer. É um padrão repetitivo. E isso serve para tantas outras coisas, né? Então, há um quadro crônico que acaba revelando a raiz do problema. Uma situação que muitas vezes está ali por trás. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim, porque Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. É possível a gente se libertar de qualquer enfermidade, qualquer doença, porque o Cristo ressurreto, Ele na cruz cravou todo escrito de morte, de dívida, de acusação, de doença sobre mim e sobre você. Na cruz, Jesus venceu todos os males. E nós podemos vencer também toda espécie de males. Aleluia. É isso que acontece. Hoje vai ser mais um estudo do que uma pregação, né? Mas eu quero que você entenda, por favor, aquilo que será dito nessa noite acerca de maldição hereditária. Eu não acreditava nisso até 3 meses atrás. Não acreditava em maldição hereditária. Ok, gente? Não acreditava. Só para você entender que o que eu estou trazendo é algo muito importante. Eu não acreditava em maldição hereditária. Porque eu entendia que se eu estou em Cristo, acabou o problema, né? Tudo já está resolvido. Mas não é bem assim. Porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, Ele vai endossar isso, porque Jesus era um judeu. Em Mateus capítulo 23, versículo 30, quando ele começa a falar acerca da hipocrisia dos fariseus, dizendo que a culpa do sangue de Abel e de Zacarias estava sobre eles também, não somente sobre os pais deles, mas também sobre eles. Então, a gente vê isso no Novo Testamento, e a gente vê isso no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Você pode dizer, por que eu estou nessa situação? Muitas vezes preso a uma situação, e é justamente isso que acontece. Você é crente, você é um homem que nasceu de novo, mas você não consegue romper, você não consegue avançar, você tem limitações, e você percebe que há uma perseguição espiritual sobre a sua vida. Existem pessoas que estão presas na imoralidade sexual. Por quê? Porque tem um espírito de perseguição que veio lá dos antepassados. E é impressionante, queridos. É impressionante isso. Mas eu creio que Deus, em Cristo Jesus, Ele poderá hoje libertar muitas pessoas que estão vivendo em um ciclo repetitivo. E você vai identificar na sua própria linhagem um problema hereditário para você vencer essa situação, para você romper com essa situação. No Avivai a gente tratou um pouquinho disso, e eu disse que eu também fui vítima disso, e eu quero aqui falar mais uma vez, para que você possa ter noção do que foi dito ali, e eu vou tomar a minha própria história. Aos 8 anos, meu pai foi assassinado na minha frente. Depois, em 2011, meu irmão foi assassinado. Meu outro irmão, no mesmo ano, se suicidou. Eu perguntei a Deus, isso é normal? Eu orava, eu jejuava, eu clamava, eu pagava o preço. Por que isso tinha acontecido? Por que isso aconteceu? Por que as minhas orações não foram respondidas? Por que Deus levou os meus irmãos? Por que se eu jejuava, se eu orava, por que isso estava acontecendo? Em 2024, em julho de 2024, a ficha caiu, a resposta veio. Existia uma maldição hereditária sobre a sua geração, Valdeir.
existia uma maldição. Alguém lá dos meus antepassados, da parte do meu pai ou da parte da minha mãe, cometeu suicídio, ou melhor, cometeu assassinato, ou até suicídio, porque todo assassinato, toda morte, seja ela intencional ou não, abre, queridos, para você entender isso, abre uma porta no mundo espiritual para demônios, espíritos de morte perseguir aquela linhagem. Observe o que eu estou falando. Quando há um assassinato, se abre uma porta no mundo espiritual para demônios, espíritos de morte agirem naquela linhagem. Tomo como exemplo a vida de Davi. Davi foi o quê? Um homem de Deus, sim, mas Davi cometeu um pecado terrível. Davi mandou matar Urias. O que foi que aconteceu na linhagem de Davi? Mortes subsequentes ao assassinato que ele cometeu de Urias. Então, é isso que acontece. E isso precisa ser o quê? Desligado. Herança se rejeita. Herança, ou você aceita, ou você não aceita. Não tem essa ideia, eu vou quebrar a herança através somente de uma oração. Tem que saber a forma como se ora para desligar, rejeitar essa herança sobre a sua vida, para que os seus descendentes não sofram com isso, porque a maldição pega na vida daqueles que estão fora da aliança, que estão em pecado, porque todo pecado gera a morte, é uma legalidade aberta. Então eu disse aqui sobre consequências físicas, mortes muitas vezes prematuras, através de doenças. A pessoa não consegue viver uma vida saudável, só anda fazendo cirurgias, só anda no hospital, faz exames e muitas vezes não consegue detectar nenhum tipo de situação que comprove. Então existem vários fatores. Mas vamos lá. Consequência física, doenças crônicas, como eu disse, consequências espirituais, já falei de emocionais, medo, culpa, rejeição, falta de perdão, ira, ódio, ressentimento, tudo isso são situações que muitas vezes já no ventre você herda da sua mãe. É impressionante isso. E quando você começa a viver, quando você começa a crescer, aquilo que sua mãe era, você repete o mesmo comportamento da sua mãe, com comportamentos na área emocional. Aí a mãe é cheia de raiva, de ira, de ódio, de falta de perdão. A filha reproduz da mesma forma. É impressionante isso. Então, consequências físicas, através de doenças crônicas, consequências espirituais, ou melhor, emocionais, né? E consequências espirituais. Consequências espirituais são espíritos familiares que atuam na vida de uma linhagem. Eu recebi recentemente para atender uma pessoa e ela falou que quando um parente dela morreu, que vivia numa situação de envolvimento com bebida e drogas, ele que nunca tinha bebido, nunca tinha usado essa situação, se envolvido com essa situação, ele começou a repetir e viver tudo aquilo que o parente tinha vivido. Ou seja, ele morreu, mas o espírito que estava nele passou para essa pessoa. E aí vai passando de geração a geração, até que a pessoa se posiciona em Deus, em Cristo, e isso é desligado, para que não possa passar para a geração. Então, quais são as influências espirituais? Bebida, álcool, droga, prostituição, imoralidade. A imoralidade vem filhos fora do casamento, fornicação, adultério,
entre outros, né? Então, a gente vê uma cadeia. São consequências em várias áreas. E detalhe, para cada pecado existe um espírito que corresponde ao pecado praticado. Para cada pecado existe um espírito que corresponde ao pecado. Ou seja, se houve lá, como eu disse, a morte, um assassinato, espíritos de morte começam a perseguir. É imoralidade, ou seja, o avô adulterou, teve filho fora do casamento, né? Era uma vida muito imoral. Espíritos de imoralidade começam a atuar naquela linhagem. E aí você descobre por que, né, você está vivendo nessa situação. E detalhe, às vezes até o fato de pessoas não conseguirem se fixar em um relacionamento. Isso são consequências da herança de imoralidade, de perseguição nessa área da imoralidade. Pessoas não conseguem se relacionar bem. Ela não consegue, casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, casa quatro vezes, porque existe uma perseguição nessa área. Aí quando você olha os seus antepassados, você vai ver que lá atrás seu avô foi assim, seu bisavô foi assim, seu avô foi assim, seu pai foi assim, e você está repetindo a história de toda uma linhagem. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz sentido? Porque se não fizesse sentido eu não estaria aqui, gente. Porque eu passei 12 dias em uma imersão, eu e minha esposa, vou ressaltar isso aqui, a igreja nos enviou para Jocum, lá em Curitiba, e nós passamos 12 dias em uma imersão, de manhã, de tarde e de noite, estudando sobre esse tema. E eu que não acreditava, os paradigmas foram destruídos diante dos meus olhos. Porque eu tinha aula teórica, aquilo que o pastor falava de manhã na aula. A gente ia para a gente ia para o atendimento à tarde. E tudo que o pastor falava, a gente via diante dos nossos olhos. E comigo mesmo, né? A minha história. E a história de tantos outros que estavam ali para aprender e também passar por um processo de cura interior e de libertação. E hoje aqui na Renova-me, a gente já tem visto muitos casos e já temos acompanhado muitas pessoas e feito um processo de libertação na vida de muita gente. Os testemunhos, daqui uns dias, vocês verão, de pessoas sendo libertas, transformadas pelo poder de Deus. Porque Deus tem interesse em que eu e você viva uma vida abençoada na presença dEle. Amém, queridos? Amém? Eu estou saindo da minha zona de conforto aqui, né? Para poder trazer esse estudo para você. Confesso que não é fácil, né? Mas eu tenho uma bênção do meu pastor. E eu estou trazendo aqui esse ensinamento para você, dos meus pastores, para você entender um pouco mais, para que você seja liberto, irmãos. Eu sei que muita gente que já está se identificando, porque eu não rompo, porque eu me relaciono não dá certo, porque eu estou falindo, porque eu não estou dando certo. Detalhe, eu preciso falar a verdade, tá bom, gente? Pessoas que normalmente fizeram aborto, existe um espírito de morte, gente. Aí a pessoa começa uma coisa, não termina. A pessoa se relaciona, não dá certo. A pessoa tem pensamentos terríveis, sonhos terríveis. Tudo que ela faz não dá certo, porque é uma escassez em todas as áreas da vida. É isso que acontece. Isso é um dos sintomas. Eu teria 13 sintomas aqui para poder falar. Eu só estou falando, pincelando aqui por cima alguns. Então, eu quero avançar um pouquinho mais aqui sobre o conceito de herança. O que é uma herança, gente? Herança, como eu disse, é algo que eu não peço. Herança eu não escolho. Quando seu pai
morrer, vai vir uma herança para você. Seja uma herança de dívida, ou seja uma herança de dinheiro, de coisa boa. Mas o fato é que vai vir uma herança, não é? Então você vai ter que fazer o quê? Você que vai ter que protocolar lá uma petição, você vai ter que ir lá, né, num tribunal e falar, não, eu quero essa herança. Eu aceito essa herança. Então, no mundo espiritual funciona da mesma forma. Ou você aceita ou você rejeita. Então, nós temos uma herança. Qual é essa herança? Quando Adão peca, nós recebemos a herança do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu quero ler esse texto com vocês, se a mídia puder colocar aí. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pronto, está aqui, mais rápido. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por um homem, observe, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é uma herança. Então, todos que nascem com duas sementes, da corrupção e da desintegração. Todo mundo nasce com essas duas sementes. Todos morreram em Adão, porque o salário do pecado é a morte. E tem um detalhe, não é só morte física, é morte espiritual. Detalhe, não é só morte espiritual, é morte em todos os aspectos, porque o pecado gera morte em todos os aspectos. Gera morte no relacionamento, gera morte na empresa, gera morte nas finanças, gera morte em todos os aspectos. Essa é a herança que nós herdamos de Adão. Mas o que é que tem a ver com isso, Valdeir? Eu não estava lá no jardim do Éden, eu não comi o fruto proibido. Aquilo que estava lá, aquela ordem expressa, foi para Adão e para Eva, eu não tenho nada a ver com isso. Herança não se escolhe, se aceita ou se rejeita. Obviamente que essa herança é um pecado original. A gente não tem como se desvencilhar do pecado original no que diz respeito a Adão e a Eva. Todavia, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e agora nós podemos sim viver uma vida espiritual na presença dele. Aleluia! Graças a Deus, porque assim também como um homem veio o pecado no mundo, por um homem também veio a salvação. Aleluia! Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E graças a Deus, porque Jesus veio e hoje nós podemos ficar livre do governo, do domínio do pecado. A gente pode viver uma vida santa, sim, não perfeita, mas santa, separada. A gente pode sim viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque Jesus veio quebrar o poder que o diabo tinha sobre as nossas vidas. Que poder é esse? O poder da morte espiritual. Da morte física não, a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente não foi criado para morrer, mas por conta do pecado de Adão, a gente vai morrer. Quer dizer, se Jesus voltar, a gente vai ser arrebatado, né? Mas caso não venha, a gente vai tombar, mas o nosso espírito não vai morrer. Ele vai entrar na eternidade e vai viver para sempre com o Senhor. Essa é a esperança de vida eterna. Isso só aconteceu porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele venceu o aguilhão da morte, que era consequência eterna. Nós estávamos fadados a viver eternamente fora ou distante da presença de Deus. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos enviou, ou melhor, que salvou as nossas vidas ali na cruz do Calvário. Deus fez isso por nós mediante o seu Filho. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, então,
A maldição de Adão, queridos, nos afetou de uma forma muito profunda. Observe que quando Adão peca, existe a consequência pessoal e a consequência geracional. Existe a consequência que Adão sofreu. Qual foi a consequência que Adão sofreu? Adão sofreu uma consequência aonde ele morreu espiritualmente. Logo, quando ele morre espiritualmente, ele perde o elo, o contato entre Deus, né? A presença de Deus, que todos os dias, na viração do dia, ouvia-se a voz de Deus: Adão, Adão. E Adão tinha comunhão com Deus, Adão se relacionava com Deus, Adão tinha intimidade com Deus, porque a voz de Deus ecoava no meio do jardim. Jardim não era só um lugar físico, geográfico. Jardim era onde Deus se manifestava, aonde a presença espiritual de Deus também era notória. Ou seja, você pode ter um jardim do Éden lá na sua casa, você pode ter um jardim do Éden lá no seu trabalho, você pode ter um jardim do Éden aonde você quiser, porque você pode ter comunhão com Deus aonde você for, porque o véu do templo já foi rasgado e você tem acesso a Deus em um só Espírito. Amém, gente? Então vamos lá. Adão, quando peca, ele morre espiritualmente. Gênesis 2:17, Deus fala para ele: Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, certamente morrerás. Então Adão morre fisicamente. Depois Adão morre fisicamente. Adão morre espiritualmente, depois Adão morre fisicamente. Adão viveu 930 anos, mas Adão morreu fisicamente. E houve uma consequência por conta dessa herança do pecado. Todos nós aqui também herdamos essa herança. Deus fala para a mulher de forma pessoal, Deus fala para a serpente de forma pessoal, mas no capítulo 3, versículo 17, olha o que Deus fala para Adão. Ele já não fala de forma pessoal, existe agora uma consequência sobre a vida de Adão e sobre a vida de todos nós, quando Deus diz assim, no versículo 17: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui agora, Deus já não fala de forma pessoal, como falou com a mulher e como falou com a serpente. Deus fala para Adão agora de forma geral, ou seja, o pecado de Adão não foi mais um pecado pessoal, foi um pecado geracional. E é justamente isso que acontece na nossa linhagem. Os antepassados lá pecaram e muitas vezes nós sofremos as consequências. Obviamente, quem está posicionado em Cristo, vive uma vida sem brecha, sem legalidade, isso não afeta. Mas se há brecha, se há legalidade, aí sim, entra e essa maldição, ela está em vigência. Vou falar uma coisa para vocês. O pecado de Adão ou o pecado de Abel, ou seja, Abel pecou, ou melhor, o pecado de Caim que matou Abel, o pecado do assassinato de Caim, aconteceu isso há cerca de 6.000 anos atrás, né? Dentro do contexto cronológico da palavra de Deus, cerca de 6.000 anos atrás. Agora, me diga uma coisa, se o negócio aconteceu lá há cerca de 6.000 anos atrás, por que Jesus disse que o sangue de Abel estava ainda clamando
diante de Deus, na época de Jesus, então 6.000 anos, menos 2.000, 4.000 anos. Jesus estava dizendo aos judeus da sua época que o sangue de Abel e o sangue de Zacarias estava clamando diante de Deus, e o sangue desses homens iriam ser agora cobrados. E eu vou ler para você, Mateus capítulo 23, versículo 30, a seguir. Aí Jesus dizendo acerca dos fariseus: vocês dizem, e se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. A medida dos pais não estava ainda cheia. Aí Jesus fala, a medida agora está se enchendo ainda mais, por causa da forma como vocês têm tratado os profetas, os sábios, os escribas, que eu tenho trazido a vocês. E é nesse texto que Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês como as galinhas, a galinha junta os pintainhos, mas vocês não quiseram. É forte esse texto. Jesus estava dizendo, eu enviei profeta a vocês, para falar da minha vontade, vocês rejeitaram. Eu enviei sábios a vocês, vocês rejeitaram. Eu enviei escribas para interpretar a lei de Deus para vocês, vocês rejeitaram. E aí ele vai dizer, serpentes, versículo 33, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis. Ou seja, Jesus estava profetizando, eu vou enviar e vocês vão matar. Como matou Estevão, como matou todos os discípulos. Todos os discípulos foram mártires, não só os 12, mas cerca de 700 discípulos. E tantos outros discípulos que ainda na nossa época estão morrendo lá no Oriente, por causa da palavra de Jesus. E aí Jesus decorre, por isso eis que vos envio profetas e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e a multidão dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. E Pilatos pega uma bacia de água, lava suas mãos e fala, olha, eu estou livre do sangue deste justo. Era uma forma de dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, embora ele também tinha a culpa no cartório. E aí, a multidão que era judia, ou seja, eram judeus que estavam ali. O que é que eles dizem? Crucificam, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que foi que aconteceu com os judeus na história? O que foi que aconteceu com os judeus na história? O Holocausto, mais de 6 milhões de judeus. 70 depois de Cristo, houve uma catástrofe, uma matança de judeus pelo imperador Nero, e tantos outros governadores de Roma que perseguiram e mataram os judeus, que eram discípulos de Jesus. Então, queridos, eu sei, né, que essa palavra é uma palavra assim, de ensino e difícil até de ouvir, mas é importante para a gente. Amém? Você acha isso importante?
para você identificar algo na sua linhagem, porque eu identifiquei na minha. E eu tenho visto isso porque eu estou aplicando isso na vida de muita gente. E as pessoas têm sido abençoadas. Para que a geração, essa palavra é uma palavra para proteger a sua geração. Essa palavra é para proteger os seus filhos. Você vai identificar aí, na sua linhagem, o que é que tem configurado um quadro repetitivo de maldição, para que você possa pedir perdão a Deus pelos pecados. Mas eu vou pedir perdão a Deus pelos pecados dos meus antepassados, eles já morreram. Eu quero ler um texto aqui de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Se a mídia puder colocar aí mais rápido do que eu aqui. Quem achar primeiro, lê. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Foi? Maravilha. Quando ouvi isso, o que foi que ele ouviu? Neemias aqui. Neemias estava ouvindo um relato, né, do que tinha acontecido em Jerusalém após 70 anos que o povo judeu tinha passado cativo na Babilônia. Detalhe, o povo passou 70 anos por causa da desobediência, apostasia. E aí Deus levou para o cativeiro, aonde durou 70 anos. E ali Neemias diz: quando ouvi isso, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Versículo 7. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, teu servo. Neemias confessa o pecado da geração dele, dos seus antepassados, dos seus pais. Neemias faz isso. Daniel, que também está lá na Babilônia, também confessa os pecados no capítulo 9. Esdras também confessa o pecado. Esdras já é pós-exílio. Esdras volta e reconstrói a ideia de religião para os judeus. Também confessa os seus pecados, para que pudessem ser apagados. E assim o tempo do refrigério pudesse ser uma realidade. O que é que Atos diz, Pedro falando, quando ele prega ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e o povo quer aceitar Jesus, quer se render a Jesus, para que ele diz: olha, o que é que eu posso fazer, a multidão, o que podemos fazer para nos arrepender, para aceitar Jesus, né? Contextualizando, Pedro fala: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam, confessai e arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim o tempo do refrigério sobre a vida de vocês. Queridos, pecado precisa ser confessado. Ah, mas o pecado do meu pai eu preciso confessar? Há um padrão repetitivo na sua família? Se há, então levanta a sua voz, confessa o pecado lá dos seus antepassados e começa a pedir perdão a Deus, porque a Bíblia nos ensinou nessa noite que se nós não confessarmos os nossos pecados, ele continua em vigência, porque é uma herança. Herança se aceita ou se rejeita. Se você não rejeita, está em vigência, pode afetar, talvez não afete você, que você está posicionado em Deus, mas pode afetar alguém da sua linhagem. Então, para que isso não aconteça, ou talvez alguns que aqui estão, já estão vivendo isso, já estão vivendo em uma vida amarrada, não rompe, relacionamento não dá certo, trabalho não dá certo, empresa não dá certo, nada dá certo. Isso configura uma maldição, sim, hereditária.
pode ter aí uma perseguição espiritual sobre a sua vida. E isso precisa ser, de uma vez por todas, desligado sobre a sua vida, essa herança. Amém, gente? Então Deus, para concluir aqui, eu finalizo, que Jesus na cruz, Ele venceu toda e qualquer condenação do diabo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Romanos 8, versículo 1 fala: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe acusação se eu e você estivermos alinhados com o plano e o propósito de Deus, e se a gente confessar os nossos pecados. Às vezes você pode estar escondendo um pecado, e todo pecado escondido serve de acesso a espíritos malignos para agirem. Tudo aquilo que está oculto, os demônios agem. Isso é um princípio elementar da palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça e iniquidade. Então, se você está aqui nessa noite e você entendeu essa mensagem e você quer aceitar Jesus, você quer entregar a sua vida a Jesus, entendendo que fora de Jesus você está desprotegido, porque se há uma quebra de aliança, o lado das trevas tem acesso. Se você está aliançado com Cristo, as trevas não acessam. Mas se você está vivendo uma vida onde está fora da aliança, os demônios têm acesso à sua vida, e você tem que tomar uma posição hoje, para que você possa viver algo novo da parte de Deus. Fique em pé, por favor. Aleluia. Alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, entende que precisa fazer uma aliança com o Senhor. A aliança com Deus garante a você proteção, cuidado. A aliança com Deus garante a você uma vida cheia da presença de Deus. Você vai ser guiado por Ele, você vai ser orientado por Ele, você vai ser guardado por Ele, você vai ser abençoado por Ele. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se você quer confessar, se você quer deixar, existe misericórdia e favor de Deus sobre a sua vida hoje. Hoje há favor de Deus, hoje há a graça do Senhor sobre a sua vida. Não existe nenhuma condenação se você estiver aliançado com o Senhor. Talvez você foi um dia crente, talvez você andou errante aí na vida e você percebeu que fora de Deus não existe salvação, não existe solução, porque salvação você sabe que só em Deus, em Jesus. Mas talvez existem barreiras, existem correntes que estão te amarrando, mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno para que toda ação das trevas sejam paralisadas agora na sua vida. Tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que estava amarrando a sua vida, agora, se há um demônio agindo agora na sua vida, impedindo você de vir à frente, você entendeu a palavra, você compreendeu que precisa de fato tomar uma posição, viver uma vida nova, mas você não tem conseguido viver o que Deus tem para você por conta desses embates espirituais, por conta dessas travas espirituais. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo agora a esses espíritos das trevas que estão atuando agora na sua vida, impedindo você de vir aqui à frente, no nome de Jesus, em concordância com a igreja de Cristo aqui na terra, eu te peço agora, eu te falo agora, no nome de Jesus, saia do seu lugar, porque você pode viver uma vida completamente livre em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, seja agora liberto,
seja agora livre. A igreja começa a orar em nome de Jesus. Seja agora livre, seja agora liberto em nome de Jesus. Toda amarra do diabo, toda cadeia das trevas, toda corrente maligna, agora dou uma ordem a esses demônios, soltem essas vidas, saiam dela agora, no nome de Jesus. Todo mal agora, sejam agora, no nome de Jesus, destronados. Toda influência maligna na mente, sai agora. Todo espírito maligno, dou uma ordem, no nome de Jesus, saiam dessa vida, saiam agora, no nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas agora, correntes sejam rompidas agora, no nome de Jesus. Eu não tenho mais tempo, querido. Se você quer vir aqui à frente, entregando a sua vida ao Senhor, você que quer de fato viver algo novo, só Jesus pode mudar a tua rota, só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode desembaraçar você dessa corda espiritual que tem te amarrado e você tem impedido de romper e viver o novo de Deus. A sua vergonha vai lhe manter na escuridão e nas trevas. A sua vergonha de vir à frente vai manter você cativo na escuridão e nas trevas. Portanto, agora, rompa a vergonha, rompa o medo, rompa toda a culpa e saia do seu lugar em nome de Jesus. Saia agora do seu lugar. É a última vez que eu falo aqui. Saia do seu lugar, porque eu sei que tem vidas aqui que estão completamente amarradas, estão vivendo em um ciclo repetitivo de maldição, mas a maldição não será quebrada enquanto você não se posicionar. A primeira coisa que você tem que fazer nessa noite é se posicionar. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, porque só em Jesus que eu posso viver uma vida nova, eu posso romper. Então saia do seu lugar, em nome de Jesus. Pastor Joelson. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Só para a gente concluir isso aqui. Estava comentando ali agora com os irmãos ali do meu lado. Às vezes quando tem alguém pregando, eu sempre abro um bloco de notas, pastor Valdeir, e anoto as coisas da pregação. Depois ver, reler, pensar sobre o assunto. Quando a gente anota, a gente aumenta a nossa chance de aprender, né? De memorizar, de internalizar aquele conteúdo para o nosso coração. Então está tudo anotado aqui, ó. Mas teve algo que o pastor Valdeir falou hoje aqui, e falou sobre a consequência de Adão, do pecado de Adão, trouxe um problema geracional. Se você pegar isso aqui, irmão, e aplicar na sua vida, e você ser responsável com seus filhos, com seus netos, seus bisnetos. Você pensar assim, olha, o pecado que eu cometo hoje está afetando a minha descendência. A Bíblia diz que a descendência do justo é poderosa na terra. E aqui tem uma verdade implícita. A descendência do injusto, daquele que comete injustiça, é fracassado na terra. Então você pode hoje tomar a decisão
qual é o estilo de vida que você vai escolher para você. E como você quer impactar a sua descendência. Pastor, mas hoje o problema está em mim. Você está no lugar certo, no lugar onde você pode se encontrar com Jesus. Você está no lugar certo, no lugar onde você pode consertar as coisas que foram quebradas por alguém lá atrás. E você faz isso quando você se une a Jesus. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Ele assumiu a maldição em nosso lugar. É por isso que eu amo tanto Jesus. Você também ama Jesus? Porque só em Jesus, o único que pode, escute, interromper o ciclo de maldição, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, quando derrama o seu sangue e diz: Pai, está consumado. Eu pago a dívida que era contrária à vida do Joelson, do Valdeir. Eu pago a dívida que é contrária à vida do Luiz, do Rafael. Eu pago a dívida que é contrária à vida do Emerson. Eu pago essa dívida. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Se você rejeita o Filho de Deus, sobre a sua vida permanece a ira. E a ira de Deus se manifesta através da maldição. Eu quero a bênção de Deus. E aí é questão de escolha também. Eis que te propõe a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Eu escolho a bênção. É questão de inteligência já. Você concorda comigo? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Tem alguém que está na dúvida ainda? Ei, é questão de inteligência. E tem mais, não precisa ser muito inteligente, não precisa. Se tiver somente 2 neurônios funcionando, você já consegue tomar essa decisão. Tem a bênção e tem a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Tem a morte e tem a vida. Escolhe. Ele deixa a dica. Olha, vou te dar a dica. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Tem a luz e tem as trevas. Eu vou escolher a luz. Eu vou escolher a luz. Por quê, pastor? Porque aqui nas trevas vai ter a influência dos demônios, dos espíritos maus. Uma vez que você segue Jesus, você vai estar na luz. Você pode dizer amém, queridos? Diga assim comigo assim: eu escolho seguir Jesus. Porque seguindo Jesus, todas as trevas, não fala mais forte, alto e grosso, diz assim: todas as trevas serão dissipadas da minha vida. Diz assim: e os espíritos malignos não conseguirão agir nunca mais na minha vida. Ei, você pode aplaudir a Jesus, por favor? Não, eu disse a Jesus, gente. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Ei, escuta uma coisa. É por isso que quando eu me prostro diante do Senhor, eu digo assim: obrigado, Jesus. E eu sinto um gozo na minha alma, sabe? Porque se hoje eu estou abençoado, foi porque Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por mim. Agora, tem uma parte que é você que tem que fazer. Porque a parte de Jesus está feita. Só tem a outra parte, é você que faz. E a gente precisa entender porque a ignorância te aprisiona. A ignorância aprisiona. Talvez se o pastor Valdeir tivesse esse conhecimento lá atrás, ele ia se levantar na minha família. Satanás, você não vai mais bagunçar na minha família. Talvez o irmão dele, talvez não, certeza absoluta, não teria cometido suicídio, outro teria sido assassinado, o pai teria sido assassinado, não teria acontecido esse desastre na família dele, porque só basta um se levantar na família,
Só basta um se levantar como intercessor pela família. Só basta um se levantar, só basta um se levantar. Ei, Deus quer levantar você nessa noite, meu irmão. Deus quer levantar você nessa noite para quebrar um ciclo destrutivo. Deus quer levantar você. Será que Deus pode contar com você nessa noite? Ei, será que Deus pode contar contigo nessa noite? Ei, é a partir de você, sabe? Toda a sua descendência será abençoada. Aleluia, 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 aleluia. A partir de você, os teus irmãos vão se despertar. Ah, eu quero isso também na minha vida também. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Ei, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele revelou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a verdade. É por isso que quando a gente convida as pessoas, olha, você que ainda não se aliançou com o Senhor Jesus, vem no altar confessar publicamente Jesus, que Ele entra no seu coração e muda a sua história. Ele muda. O único que pode fazer isso é Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Fica preso ali no pecado, preso na maldição. Mas Jesus pode te libertar. Amém? Eu quero orar para a gente dar uma pausa aqui agora. Você que vai ficar na vigília, tem um lanche aqui maravilhoso para você, tá bom? Você paga o valor que você quiser pagar, em nome de Jesus. Não sei se eu posso confiar nisso. Não é bom não? Acho melhor não? Vai ter um precinho lá. Mas se de repente você não conseguir pagar o seu lanche, ó, pastor, hoje estou aqui liso, zerado, não tenho condição de pagar o lanche hoje não. Tá bom, você faz o lanche assim mesmo. Amém, gente? De verdade. Eu lembro de uma época que eu às vezes ia para o congresso, não tinha, estar sem dinheiro, ficava olhando só o cheiro da comida. Poxa, velho, eu queria fazer um lanche hoje aqui, mas tá zerado. Tá zerado ali. Mas aqui na Renal não tem assim não. Você quer fazer o seu lanche, vai fazer o seu lanche. Pastor, estou sem dinheiro fazer o lanche hoje aqui. Beleza, faça o lanche mesmo, não tem problema não. Depois você paga o seu lanche. Está tudo certo também, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar para a gente dar uma pausa aqui, para a gente recompor as energias e começar a madrugada. Olha, quem vai entrar na vigília hoje comigo, escute. Já vou adiantar. Vai ter muita gente, vai estar chegando depois das 10. Mas escuta, nós vamos orar e se encher do poder de Deus. E quando chegar às 3 da manhã, que é a hora da guerra mesmo, a hora da guerra, pegar todo esse poder, todo esse armamento que o Senhor vai colocar na sua vida, sabe? Todo esse dinamite. Já viu aquele crente bomba, né? Então não tem crente bomba, misericórdia, falar isso. Alguém gravar, vai dar um problema para mim. Misericórdia, na Renal agora tem crente bomba. Não, aqui é crente dinamite. Nós vamos pegar todo o poder de Deus, porque o poder na Bíblia se chama dínamos, né? Dínamos. E há de ser que vocês receberão poder. Poder ali é dínamos. Então nós vamos nos encher de dinamite nessa madrugada aqui. E aí vai chegar nas fortalezas do mal e BUM! E quebrar tudo que é cadeia do diabo, em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu sou meio que medrosinha. Esse negócio não é para mim não. Então continua na tua vida então. Aqui é para quem é homem de guerra, mulher de guerra, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, gente? Olha, eu fiquei lembrando que às vezes eu passava a madrugada inteira dando plantão, sabe? Na ambulância, para cima e para baixo. Aquela coisa toda, aquela bagulho. Negócio, Ronaldo. Sabe? E agora a gente está aqui, ó, na paz, sabe? Buscando a presença de Deus, sabe? Você vai ter uma noite muito maravilhosa. Pastor, eu não estou preparado, trabalhei o dia todo, estou aqui meio cansado, tal. Beleza, você fica até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 3 e meia, você vai para casa. Tá bom? Se eu não conseguir, pastor, você fica até a hora que você conseguir, não tem problema não. Fique tranquilo. Agora, eu te digo uma coisa, se tu ficar aqui, eu não deixo você dormir. Eu te garanto que eu não deixo você dormir. Tá bom? Amém? Vamos orar? Pai, eu quero abençoar a chave desse veículo que está nas minhas mãos. E quero pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe cada vez mais os teus filhos que adquirem esse veículo. Eu repreendo agora em nome de Jesus
todo mal contra esse veículo. Guarda a entrada e a saída dos seus filhos, meu Pai. Eu quero te pedir que eles não tenham nenhum tipo de prejuízo nesse carro. Também quero te pedir que o Senhor continue dando carros cada vez maiores e melhores para os teus filhos. Somos gratos por esse que o Senhor já deu, mas eu sei que o Senhor vai continuar dando cada vez maiores e melhores. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Gente, deixa eu falar uma coisa assim. Quando eu oro assim, se eu dar carros maiores, melhores, mais luxuosos, é que a minha mente foi projetada assim. Olha, eu cheguei aqui, já estou projetando o próximo passo já. É assim, funciona. Alguém entendeu o seu não, irmão? Eu não estou desfazendo o seu carro não, pelo amor de Deus, tá bom? Amém, gente? Mas você chegou aqui, agora virou piso. Agora vai ter o próximo passo agora. Vai ser maior que esse, melhor que esse. E mais luxuoso que esse ainda, em nome de Jesus. Alguém pode concordar e dizer amém? Com a gente é assim, a gente nunca fica conformado não. Amém? Agora eu vou orar para que você que vai para casa dormir, vá dormir em paz. Na próxima eu te espero aqui na vigília. Meu Deus, leva o teu povo em paz para os seus respectivos lares, aqueles que não vão ficar na vigília, Pai. E aqueles que vão ficar na vigília, dá muita força, muita energia, muita disposição para estar junto aqui na tua presença, para uma noite de guerra, meu Pai. Porque eu sei que muitas portas se abrirão nessa noite para os teus filhos, aqueles que vão estar aqui na guerra. No nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha nos revestir de poder, desse dínamos, essa força espiritual para romper as cadeias das trevas, meu Deus. É o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você diz amém, em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço, irmão, tá perto de você e diz assim: eu quero ver você na vigília. Olha, o lanche aqui, gente, ó, o lanche, a gente sai por essa porta aqui, ó. Você que não foi ainda lá no estacionamento, vai lá para você ver uma coisa, como tá gostoso. Vai lá rapidinho. Bora junto.